Olá, pessoal. Boa tarde. Aqui quem fala é Darlan de Azevedo, né, repórter internacional da agência CMA. Hoje a gente está aqui com o Rodrigo Cohen, analista de investimentos da Escola de Investimentos, né? O Rodrigo vai falar com a gente aqui sobre a próxima reunião do Fed que acontece, tem início amanhã, né, com o resultado da decisão na próxima quinta-feira. É, Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Oi, Darlan, tudo bem? Como vai? Tudo bom. E aí? Rodrigo, para a gente começar, pessoal, rapidinho, antes de começar aqui a falar com o Rodrigo, não esqueçam de seguir o canal, dar o like no YouTube, para assim, para gente, para acompanhar mais conteúdos como esses, se você estiver interessado. Rodrigo, hoje todo mundo falando de eleição americana, né? Mas nessa mesma semana a gente tem um evento muito, muito também tão importante quanto que é a reunião do Federal Reserve, né? Que o mercado precifica em mais um corte, provavelmente de 0,25 ponto percentual, né? Depois de o Fed ter cortado meio ponto percentual, que foi uma decisão que não foi muito precificada, né? Estava meio ainda 50-50 ali no dia da decisão, mas dessa vez o caminho parece mais previsível, né? O caminho é muito mais previsível. A gente tem aí a Bolsa de Apostas de Chicago, na CME, que a gente consegue ver, né? Esse meio a meio, como você falou. Agora não está meio a meio, agora está 99,999 de um corte de 25 pontos base, né? 0,25. Contra, não é nem 0,5%, contra nenhum corte. Então o mercado Exatamente. está mais para nenhum corte e para 0,25 do que para 0,25 para 0,50. Né? E, ao mesmo tempo, a eleição, apesar de do Fed ser bem independente em relação à política, né, assim, muita gente pesa qual candidato vai ganhar para saber os próximos rumos do Fed, né? Como você enxerga isso? Trump, Kamala, isso impacta em alguma coisa no que vem a decidir política monetária no futuro próximo? Acho que impacta sim. O Fed agora vai reduzir os juros em 0,25 na quinta-feira, né? Mudou, quer dizer, na quarta-feira Uhum. é, não, não, desculpa, na quinta-feira. Quinta, isso, quinta. Quinta-feira, na quinta-feira. Uhum. Quarta-feira, amanhã é Copom aqui no Brasil. Isso, isso. Mudaram a data exatamente por causa das eleições norte-americanas, porque em Uhum. geral é quarta-feira também, na super quarta, né? Isso. Então, assim, na minha opinião, os juros caíram 50 pontos porque realmente era importante, era necessário, todo mundo com medo do hard landing, que era o pouso forçado, de uma possível recessão nos Estados Unidos, então precisou os juros cair um pouco mais do que o normal, do que o tradicional, e dessa vez, depois dos dados que vieram dados ainda bem fortes, a economia dos Estados Unidos é uma economia forte, a gente vieram dados de emprego antes, dados fortes, de inflação também ainda fortes, e por isso que foi meio que precificado que os juros iam cair 0,25. A gente teve aí na sexta-feira um payroll, relatório de criação de vagas de emprego bem abaixo do esperado, né? Era esperado uma criação de um pouco mais de 100 mil vagas, foram criadas em torno de 12 mil vagas, ou 12 seja, mil, né? muito abaixo do esperado. E aí muita gente se perguntou, será então que o Fed vai reduzir em 50? Não, não dá tempo, né? Não é por causa de uma informação, um indicador só que vai fazer isso, mas ele já fica de olho. E agora, respondendo a sua pergunta, em relação a que eles estão de olho, né? A vitória da Kamala Harris ou do Donald Trump, eu acredito que eles vão deixar acontecer, né, o resultado para aí sim poder ver o que fazem. Mas eu vejo que existia uma diferença entre o Biden e o Trump muito maior do que existe entre a Kamala e o Trump. A Kamala Harris, apesar de ser ex-vice, né, o vice do Biden, Uhum. ela já mostrou que ela tem políticas atitudes diferentes, né, do Biden, atitudes um pouco menos democratas no estilo norte-americano de ser e um pouco mais para o lado republicano, apesar dela não ser, ela ser democrata. Então, assim, Uhum. acredito muito que o mercado ainda vai ficar de olho para ver o que que vai acontecer, quais são os próximos passos, se vai ser o Trump trade ou se vai ser o Kamala trade. E aí sim, o Banco Central norte-americano vai definir para as próximas só o que que ele vai Sim, fazer. certo. Economia dos Estados Unidos, Rodrigo, vai bem, né? Assim, o PIB saiu aí 2,8, né? A primeira leitura do terceiro trimestre. A inflação está cada vez mais próxima da meta do FED, de 2%, né? Os indicadores, apesar desse payroll, que assim, muita gente não diz que tem muito a ver com a economia, né? Tirou aí uma greve da Boeing, os furacões, né? A temporada de furacões lá pesada. É, no mês anterior tinha sido 250, né? Então, assim,
a economia norte-americana continua dando sinais de que está robusta, de que o soft landing aconteceu, né, e que o Fed acertou no caminho, né? Então, pensando nisso, a trajetória do Fed é continuar com essa queda de 3 juros e no ano que vem continuar a reduzir, né? O caminho é esse. Na minha opinião, se nada mudar, o caminho é esse, sim, apesar do Trump já ter anunciado que os juros vão cair nos Estados Unidos, com, com a posse dele, mais ou menos igual no Brasil, né? O presidente tem um no Banco Central, né? E a gente sabe que isso não acontece, né? O Jerome Powell é um cara bem forte e mostra quem manda lá, né? Totalmente independente. Eu acho que o ponto aqui que a gente tem que ficar de olho bastante é em relação ao Trump, que o mercado fica com medo, apesar da economia estar forte nos Estados Unidos, o que eu tenho visto muito é o que o norte-americano, o que ele mais ficou de olho nessa eleição presidencial foi exatamente o custo de vida, foi a parte econômica, foi a economia, apesar da economia estar forte. Então, talvez, o norte-americano ele nunca conviveu, talvez há muitos anos, ele nunca não convivia com custos tão altos, tá? Então, para tudo. Então, uma das propostas de campanha dos dois lados foi em relação a exatamente isso. A Kamala trazendo uma redução de tarifas para pessoas de classe média, né, de impostos para pessoas de classe média, e o Trump mostrando a política dele de protecionismo, de botar taxas, tarifas para importação, para poder promover realmente a economia norte-americana, buscando aí reduzir os juros da forma que ele puder, buscando reduzir as tarifas o máximo que ele puder, que é um dos estilos do Trump. Então, assim, o governo Biden, no lado econômico, na minha opinião, apesar da economia ser muito forte, não foi o forte do governo Biden. E por isso que a população está tão de olho nisso nas duas campanhas, e a Kamala e o Trump, cada um da sua forma, andando para ver se consegue, né, trazer aí mais eleitores para eles poderem ser eleitos. Claro. Rodrigo, só uma última pergunta aqui. O Powell sai, então, no eventual governo Kamala Harris ou no eventual governo Trump? Não tem mais Powell no BC, do Fed, né? Chegou o fim da era Powell? Olha, é uma boa pergunta. E aí eu acho que depende de quais são os próximos passos que ele vai tomar. É uma pergunta que eu não sei. Eu não posso falar. Na verdade, É uma eu cilada, acho né? que não uma cilada. Então é muito difícil dizer como vai ser. Aqui no Brasil a gente teve, né, fazendo uma analogia aqui, uma comparação mal comparada, mas a gente tem aí o Galípolo entrando, mas mesmo ele sendo um heterodoxo, a gente sabe que ele vai seguir políticas, na minha opinião, muito ligadas à parte técnica e muito menos à parte política. E acredito que qualquer presidente de Banco Central que se preze no mundo, principalmente nos Estados Unidos, não vai, né, seguir política, vai seguir muito mais a questão técnica, porque a gente sabe que uma coisa que um presidente do Banco Central fala, uma frase como a gente teve aí do Haddad semana passada, pode causar um transtorno enorme na economia, um impacto muito grande, e isso eles não querem, não é bom para ninguém, eles têm muita responsabilidade. Então, sendo Powell ou não, eu acho que isso não muda muito para a gente, não. Tá certo. Rodrigo Cohen, analista de investimentos da Escola de Investimentos. Obrigado, Rodrigo. Até uma próxima, hein? Valeu, obrigado. Pessoal, não esqueçam de seguir aí o canal, acompanhem, deem o like. Até a próxima.